Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Sadraque Boaventura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, né? Vamos continuar aqui. Eu dei uma parada por esses dias de fazer vídeos aqui da Bíblia e cantando por falta de tempo, mas estou de volta, tá bom? Vamos aqui para o capítulo 41. O último capítulo que estudamos foi capítulo 40 de Gênesis. Vamos para o capítulo 41 e peço que vocês me acompanhem. Se tiverem Bíblia aí de vocês, abram ela em Gênesis capítulo 41 e vamos lá entrar em concordância, tá bom? José interpreta os sonhos do faraó, né? Lembrando que aqui José estava preso, tá? Se vocês verem os últimos vídeos, vocês vão entender melhor. Filho. É. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subiam do rio atrás delas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era um sonho, né? Se aqui a Bíblia destaca que ele viu que era um sonho, significa que para ele era muito real, né? E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. Vamos lá. Os sábios, não, os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Então falou o copeiro Mor ao Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Acredito eu que aquele momento Deus tocou, né, no copeiro Mor ali e fez ele lembrar, né, do que havia acontecido. Muitas vezes as coisas podem demorar para você, pode não acontecer no momento que você quer, que você espera, mas Deus está preparando e no momento certo, né? Ele vai fazer com que lembrem de você. Ele vai fazer você aparecer, tá bom? Assim como fez através do copeiro Mor. Vamos continuar a ler. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim, Elão padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e ele sonhamos, eu e ele, quer dizer, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Vocês têm que aprender uma coisa e saber, e quando um homem de Deus fala,
acontece, tá? Quando Deus dá a interpretação, Deus dá a revelação, quando é de Deus acontece. Quando não é, não acontece. E vocês vão ver isso no decorrer da vida de vocês, né, e da sua caminhada. Então mandou o faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta para o Faraó. Resposta de paz ao Faraó. Ou seja, ali José reconhecia, né, e mostrou ali que era a glória de Deus, que né, deu a glória para Deus. Quando acontecer as coisas na sua vida, reconheça que a glória vem de Deus e não dos seus próprios méritos, tá? Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosas à vista e pastavam no prado. Eita, filho, peidou, foi? E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muitas feias à vista e magras de carne. Lindo. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. Não, filho, pega não. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em sua entranha, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio, como a princípio então acordei. Ou seja, elas comiam as vacas gordas, mas continuavam magrelas. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José ao faraó: O sonho de um faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou ao faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Então é a palavra que tenho dito ao faraó. O que Deus há de fazer, mostrou ao faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, quanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes ao faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. E bebê. Portanto, faraó, se proveja agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó,
e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte do que tem do Egito nos 7 anos de fartura. Isaac, e ajuntem toda a comida destes bons anos, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Gente, eu vou ler até aqui, tá? José, como governador do Egito, eu vou deixar para ler, né, a partir do versículo 38, né, até o final, no próximo vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo. Que Deus abençoe vocês e meditem nesta palavra. Lembre de deixar o seu like, compartilhar e se inscreva no canal, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe.